Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro das Crônicas e estamos no capítulo 14. Vamos ler com a permissão do Senhor o capítulo 14, 15 e 16. O capítulo 14 inicia: Asa reina. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemo-nos estas cidades, e cerquemo-las de muro e torres, e portas, e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. E edificaram, pois, e prosperaram. E tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, e trazia pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Cefata, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. E caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram ali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas dos gado, e levaram ovelhas em abundâncias e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Asa renova a aliança do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem
sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para que saísse, nem para o que entrava. Mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Porque Deus os perturbava com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obede, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do próstico do Senhor, e reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor. Do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse. Assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e cornetas, e todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Azerá, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os atos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, e enviou os capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram a Ijon, a Dan, Abel-Maim e a todas as cidades, a Marzém de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a Gera e a Mizipã. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus,
Por isso o exército, o rei da Síria, escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito, para com aquele nisto, pois procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente, e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi. Havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas, e destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vemos a grandeza do Senhor. Quando Asa confiou no Senhor, mesmo vindo contra ele um exército muito grande, ó Pai, um problema muito grande, uma dificuldade muito grande, mas ele buscou ao Senhor e o Senhor ouviu desde os céus, e foi o socorro bem presente na hora da angústia. E nós cremos, ó Pai, neste socorro. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus que ouve as orações do aflito, que ouve o clamor do necessitado, que ouve as lágrimas daquele que está triste e abatido. Pai Celestial, abençoa os teus filhos, ó Pai. Socorre, ó Deus, aqueles que estão pedindo por socorro. Cure aqueles que estão enfermos, ó Deus. Guarda-nos dos vírus, das enfermidades malignas, que são inimigos que se levantam contra nós. Mas o Senhor é o Deus dos exércitos. Que a tua graça esteja, Pai, estendida a favor de cada um de teus filhos, abençoando, curando, fortalecendo, ajudando, guiando, livrando do dia do mal. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos encomendamos a Ti, crendo no poder do sangue de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém.